Sejam bem-vindos ao Shonen Win, o podcast que vai aterrorizar as suas madrugadas. Eu sou o André, o menino múmia, caso você não tenha percebido. E dessa vez, para a edição especial do podcast, estamos aqui neste clima mais aterrorizante para falar de um assunto assustador que já vamos explicar qual é. Bom, como sempre, eu tô aqui com a essência do pinguim não nomeado e gostaria, que os meus colegas assustadores se apresentassem. Ore wa Monkey D. Luffy, Kaizoku Oni, Ore wa Naru. Oi, pessoal, na real é a Babi Bug, gente, sou eu. É você, Babi? Sou eu. Eu achei que fosse o Naruto. Inclusive, não vai dar pra mim, eu vou ter que ficar de óculos, porque senão eu não vou enxergar nada. A minha bandagem genuína egípcia também logo vai cair. Bom, mas é isso, estou animada pra esse especial de Shonen Win. E o que é aquilo? É uma cortina? Não. Sejam bem-vindos ao Shonen Show. Eu sou... Nicholas. A foto do Steve careca. Ah, não tô com foto hoje. Eu tô de... Qual que era o nome? Vampiro! Ê! Quem não tá aí, quem não tá vendo, tá no Spotify. Tô de vampiro, galera. E bora começar, que essa discussão vai ser muito da hora. Bora. Vamos lá. Vamos começar. Bom, pro tema de hoje, a gente pegou um assunto que não é bem, aliás, não é nada um anime, mas que é algo que faz parte da cultura da internet, que há muito tempo a gente tem vontade de falar, que são, ou melhor, que é a Fundação SCP. Para quem não sabe, a Fundação SCP é uma coletânea de artigos de objetos sobrenaturais que tem num site online que se chama SCP Foundation, que meio que simula a página de uma organização super secreta cujo objetivo é conter e estudar esses objetos, esses seres sobrenaturais. Então, na página da SCP, nós temos diversos... E eu recomendo demais você ir pesquisar, é uma das minhas partes favoritas da cultura de internet, Fundação SCP. E na página, então, você tem milhares de SCPs, que são esses, seja seres, objetos sobrenaturais, e que cada um tem um número atribuído. Então, cada um tem uma página e que fala como conter, do que se trata. Então, por exemplo, a gente tem um dos mais famosos, que é o 173, o 096 e por aí vai. São por números. Tem uns engraçados, tem uns tristes e tem uns assustadores. E por isso, para esta edição do Shonen Win, cada um de nós separou alguns SCPs que considera assustadores e vamos contar eles aqui como histórias de fogueira. E bom, alguém aí quer começar? Eu quero ser a última. Você quer ser a última? André, começa aí, puxa o bonde. Beleza. Bom, então vamos começar aqui com o meu SCP. E, na minha opinião, esse é um dos SCPs que mais me assusta. Eu acho ele completamente aterrorizante, que é o SCP-4666. Esse CP o título dele na página é The Yule Man, que eu mesmo não sei o que quer dizer, mas ele é o que a gente poderia considerar um Papai Noel do mal, ou alguma coisa assim. É o Krampus. Por aí. Basicamente, eu tô tentando achar aqui, a data aqui. Num período de 12 noites consecutivas todo ano, a partir de 21 de dezembro até 2 de janeiro do ano,
Essa é uma criatura que aparece no hemisfério norte do globo e por 12 dias ela faz alguns eventos acontecerem. Durante as 7 primeiras noites, crianças afirmam terem visto o SCP-4666 à distância, olhando por elas, né? Normalmente ele aborda crianças que habitam casas em áreas rurais, longe da maior parte da civilização, e em locais cheios de neve. Então ele observa essas crianças de longe e muitas vezes elas reportam até mesmo ele aparecer durante a noite observando elas pela janela. Das noites 8 a 11, normalmente membros da família da criança falam sobre barulhos que eles têm escutado pela casa ou passos que eles ouvem vindo do telhado. Por fim, na 12ª noite, existem a possibilidade de 2 cenários acontecerem. O primeiro e mais comum cenário que acontece... Quanto que é 100 menos 15? 85% das vezes é que o SCP-4666 vai invadir a casa no silêncio da noite e vai matar todos os membros da família que habita a casa. Não simplesmente matar, mas torturar todos numa mesma sala, de forma que um possa ver o outro. E uma coisa é que esse SCP sempre ataca as casas de famílias que têm uma criança, acho que menor de 8 anos. Então, mata todos os membros da família e sequestra a criança. Em 15% dos casos, nenhum membro da família nenhuma criança é abduzida, nenhum membro da família é torturado ou assassinado, mas deixa-se um brinquedo aos pés da cama da criança, que após estudo é confirmadamente feito de partes de um organismo de uma criança. Relatos afirmam que, e apesar de não ter nenhuma imagem na página do SCP em si, relatos afirmam que ele tem um tipo físico humanoide muito alto, com uma dentição nunca vista em qualquer tipo de ser humano ou animal. Normalmente deixa vestígios de que está descalço e possui não sei se é confirmadamente uma barba, mas um longo pelo pode ser encontrado. Já foram encontradas digitais dele, e é uma digital nunca vista num padrão humano por ter 2 espirais. Conforme exploramos a página, a gente consegue ver alguns relatos de casos casos relatados do SCP-4666, que, obviamente, como já se pôde ver, não consegue ser contido pela Fundação. Então, um que me chamou muito a atenção foi de uma família de 7 pessoas, ou 8, em que uma das crianças foi abduzida e todo o resto da família foi decepado, e deixou-se as cabeças das crianças, cada uma em um degrau da escada que levava para o quarto dos pais. Relatos dos casos de aparecimento do SCP-4666 vão desde 1498 até anos 2000 e nunca conseguiu ser capturado. Mas um caso que vale a pena mencionar foi em que, quando foi deixada uma criança, aliás, num dos 15% dos casos em que foi deixado um brinquedo, foi deixado uma boneca. Agora, existem vários exemplos já registrados pela Fundação de brinquedos deixados pelo 4666. Por exemplo, um tambor
feito de pele humana com as baquetas feitas de ossos e uma flauta feita de um fêmur de uma criança. Mas essa foi uma boneca deixada que se tratava de um corpo de uma criança ainda viva que foi deixado numa casa. Tinha sido completamente costurada e remendada. No lugar dos olhos haviam pedras pintadas como se fossem olhos e uma costura mal feita do couro cabeludo de outra criança tinha sido feita nessa. Ela tinha 3 dedos faltando e, como ainda estava viva, foi interrogada pela fundação. Pouco antes de morrer, ela estava falando numa língua que depois foi analisada e descobriu-se que não é uma língua que existe ou existiu. E durante a entrevista, ela relatou que fizeram a família dela gritar durante a noite quando a capturaram e ela foi colocada num saco onde haviam muitas outras crianças. Ela então foi levada para um lugar subterrâneo, cheio de terra, lama e gelo, onde era forçada a viver num buraco e forçada a trabalhar noite após noite fazendo brinquedos. Uma vez que ela caiu doente, pois não podia dormir ou sequer comer direito, os colegas dela foram forçados a transformar ela na boneca. E este é o SCP-4666, que tem umas fanarts aterrorizantes e que eu vou colocar uma aí na tela porque é muito aterrorizante. Assustador, não? É, assustador até a parte que ela vira um duende do Papai Noel. É meio que o tema, né? Papai Eu acho Noel, engraçado elfos. essa parte. É um tanto. Eu não digo engraçado, né? Mas humor é relativo. Pois é. O humor de vampirão é diferente, né, mano? Bom, quem será o próximo? Eu posso ir, Babi? Vai, foda, eu falei que você é a última já. Tá bom. Então, pessoal, quem tá assistindo o Shonen Show, quando vocês vão dormir, como vocês dormem? Vocês, tipo, gostam de colocar seu pé pra dentro da, Eu peguei da o meu cama? SCP que você. Caraca, meu! E você gosta esse de que colocar o... Nossa, é isso que eu li e fiquei, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir dormir à noite, mas fala. Ai, meu, é muito bom esse SP. Então, pessoal do Shonen Show, vocês conseguem dormir à noite, tipo, sem cobertor? Não. Sem... Tipo, deixando seu corpo inteiro pra dentro da cama? Não, está Sem muito frio. cagar de medo? Além do frio, pode ser também um calafrio de um medo que você tem de um ser muito perigoso, que é o SCP-087. Esse SCP, ele se manifesta debaixo das camas e sempre que alguém deixa algum membro pra fora, ele começa a lentamente predar essa pessoa, né? Então, primeiramente, essa pessoa entra meio que em uma paralisia do sono. Ela não consegue mais se mexer nem nada. Depois, com suas garras, ele pega e dilacera o membro que ficou pra fora e se alimenta dele. A pessoa consegue se lembrar de tudo, sentindo muita dor e não podendo gritar nem se mexer. Esse SCP é aterrorizante e pode espalhar de cama por cama que nem resfriado. Basicamente, esse o SCP é aterrorizante e bom que eu olho debaixo da cama antes de dormir, porque senão tava fodidão, hein? Não, mas pera, esse é o 087 que você falou? Uhum. E o que ele faz com as pessoas? Ele dilacera, você falou? Tipo, ele corta os membros fora e come. Uhum. Então, o que eu peguei, então vou falar desse. Bom, você falou do 087. O que eu peguei é o 072, mas que tem uma história muito parecida. E sinceramente, eu acho que esse aqui ele é um pouco mais sádico, não sei explicar. Ele é um pouco mais frio na espinha, talvez.
que é assim, espécimes de SCP-072 foram descobertos pela primeira vez em um prédio de apartamento em algum lugar em Michigan. Não sabemos onde. Depois que a divulgação de 2 reportagens mostrando os efeitos do SCP-072 provocaram pânico na população local, que atraiu a atenção dos agentes da Fundação SCP, né, posicionados na região. O SCP-072 é uma projeção umbrosa e translúcida semelhante a uma mão de 0,9 metros de comprimento, com dedos afunilados em pontas afiadas. É difícil registrar o SCP-072 visualmente de forma detalhada, uma vez que o objeto não se manifesta em ambientes com iluminação acima de 5 lux. Foi observado que os espécimes de SCP-072 só se manifestam quando um humano, adoravelmente denominado a vítima, entra em sono REM em uma cama infectada por SCP-072, deixando 1 ou 2 pés expostos ao ar. Então, não deixe seus pés para fora do cobertor durante a noite. Nestas condições, SCP-072 emerge do pé da cama e parece utilizar o seu dedo indicador para tocar no pé da vítima até o seu despertar. Nossa! Indivíduos relatam que nesse ponto tornam-se incapazes de se mover, apresentando sintomas similares aos da paralisia do sono. Isso continua enquanto o SCP-072 permanece invisível. Então, imagina você tá na cama, assim, você acorda, você tá numa paralisia do sono, você vê um bicho cutucando, assim, no pé, você tá, tipo... Ele só fica te cutucando? Ele fica te cutucando até te acordar. Primeiro ele te acorda, te cutucando no pé, você acorda, você não consegue se mover e ele tá te olhando. Mas não é só uma mão? Não falaram que ele é só uma mão, mas, tipo, pelo visto ele permanece visível. Talvez seja só uma mão e eu visualizei algo a mais, mas, bom, falaram que é só uma mão. SCP-072 não utiliza seus dedos afiados, então utiliza seus dedos afiados para cortar porções de carne dos membros expostos da vítima. Então, mas é só do pé. Ó, o objeto volta para debaixo da cama após cada remoção. Então ele corta um dedinho e volta. Uma churrascaria, né? Sem o material coletado. Esse processo continua até que o SCP-072 tenha removido todo o pé ou os pés da vítima, parando no calcanhar. Apesar de os indivíduos expostos ao SCP-072 terem relatado que o processo seja extremamente doloroso, seus efeitos paralíticos os impedem de gritar ou pedir ajuda. Não se sabe se as manifestações do SCP-072 se alimentam do material coletado ou utilizam para outros fins. Contanto que os ferimentos sejam devidamente tratados, os efeitos do SCP-072 não são fatais, mas provocam danos psicológicos relacionados aos sonos das vítimas. Claro! Imagina, né? Você nunca mais dorme. O objeto apresenta ainda um efeito secundário. Qualquer cama localizada a cerca de 10 metros da infectada por SCP-072 começa a hospedar outro espécime do objeto. A destruição da cama afetada não revela qualquer material anômalo ou sinais do material biológico removido das vítimas. Meu, pessoal, posso falar uma coisa? Pode. Eu tinha errado o nome do SCP, era isso aí mesmo. Ok, falando duas vezes de maneira diferente. Ok, então. A ela dele complementou bem, parabéns aí. Complementou muito bem, eu achei que fosse outra. Meu Deus. Ai. Bom. Vamos para próximo, então. Posso falar o meu segundo SCP? Pode. Dessa vez sem ser um pato e fechar a janela do Discord e abrir a página do SCP ferrando a gravação. Vai. Meu próximo SCP é o SCP-1875. E como eu já disse, eu não estou com a página aberta aqui, então eu vou travar um pouco. O SCP-1875 consiste num objeto. Se trata de uma máquina autômata de jogar xadrez. E até aí, isso não parece tão assustador. Mas
como eu posso dizer? Talvez esse SCP não seja tão assustador em conceito, mas o que é assustador é a página de SCP dele. Que você vai aprendendo sobre ele conforme você vai lendo, e quando você chega no final você tem uma surpresa um pouco aterrorizante. Você começa a página vendo do que ele se trata e vendo que ele consegue se alastrar por meio de ondas de comunicação, como Wi-Fi. Então, qualquer tipo de dispositivo eletrônico não pode ser aproximado dele. E então você tem a descrição dele, você vê que ele se trata de uma máquina autômata de jogar xadrez, similar à da época de 1800 e bolinha, que eram máquinas em que uma pessoa ficava escondida embaixo da mesa e jogava xadrez contra o outro que depositou um dinheiro para poder jogar contra. Era meio que um scam. No entanto, esse SCP não tem qualquer tipo de compartimento embaixo e para qualquer pessoa ficar. Ele consiste em um tabuleiro de xadrez, que quando você está lendo, você um tabuleiro de xadrez, até que você está descrito que desse tabuleiro de xadrez sai um cabo que fica ligado a um motor, e dentro do filamento desse cabo tem o líquido cerebral de duas irmãs gêmeas que sumiram em determinada década e eram filhas de um jogador russo profissional de xadrez. Em frente do tabuleiro tem uma armadura de samurai, que seria um prop, que seria aquele com quem você joga contra. E a gente tem que o tabuleiro é magnetizado e ele funciona com um set de peças de xadrez que são esculpidas a partir de ossos, supostamente o dessas gêmeas. O SCP possui 5 níveis indicados por números a que se pode configurar a dificuldade, e após configurar, é possível jogar xadrez contra o SCP, que controla as peças por meio de magnetismo. E conforme você lê a página, você vê sobre os experimentos dos funcionários que estudaram o dispositivo, e você vê que eles tentaram na dificuldade 1, 2, 3, 4, estava dando tudo certo, só que na 5, conforme eles tentavam cada vez mais, no começo era um nível muito elevado, mas logo depois o tabuleiro começou a fazer jogadas sem sentido e no final até mesmo arremessar peças, o que fez eles cessarem o experimento. Porém, é relatado que após esse experimento foi enviado um e-mail para todos os funcionários do setor que estavam tratando do estudo desse SCP. Um e-mail, não se sabe muito bem de quem, mas ao abrirem o e-mail havia uma imagem que era um agente memético. Para quem não sabe o que é isso, é uma imagem que é capaz de influenciar o seu psicológico e que foi descrita pelos funcionários que chegaram a ver como uma imagem perturbadora de duas gêmeas, de duas crianças com as caras completamente deformadas. Depois se diz... tem um relatório do que aconteceu com aqueles que entraram em contato com a imagem e que após 1 hora dores de cabeça, 2 horas náuseas, por aí vai, até que foi para automutilação e depois está censurado o que aconteceu. Então você vai abrindo arquivo depois de arquivo nessa página
até que um dos arquivos, o penúltimo arquivo que você abre, está completamente corrompido. Uma vez que você fica confuso e abre o próximo, você abre o próximo e aparece ali, uploading, 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 e conforme você abaixa a página, você se depara com a imagem completamente deformada que conseguiu invadir o seu computador e agora você olhou para ela. E que é uma imagem aterrorizante que eu não vou pôr na tela e que vai lá no SCP para ver, na página. O SCP em si não... Na descrição do site. a gente pode pôr de todos. Mas o SCP em si talvez não seja tão aterrorizante, mas a experiência de navegar pela página dele é quase como se você estivesse dentro da fundação. É bem assustador. Nossa. Não, só de você contar, parece uma história de terror mesmo, assim, tipo... É porque este é o Shonen Win. Nossa, mas muito bom esse. Bom, depois dá uma olhada na página. Não, o medo. Não. Tá maluco? Eu já li esse aqui que mutila o pé durante a noite. Eu nunca mais. Eu já não dormia com o pé pra fora. Agora eu vou dormir com 2 cobertores. Eu adorei porque quando você falou do seu, eu supus que você fosse parar por ali e que fosse uma mãozinha que aparece durante a noite que fica assim no seu pé. Ele está com A noite inteira. Ele só fica. Ela está imitando a Makima, cara. Que foi? Oh. Ah, a Makima, né? Não, a Makima é assim, ó. Ela faz tipo... Agora a gente pode falar dessas coisas porque a Babi leu o Chainsaw Man. Exato. Aleluia. Mas vamos, Nick, sua vez. Beleza. Agora eu vou falar do 087. Então, Tá pessoal. Ué, o 087 não é o que já foi? Não, Não, foi o que eu falei errado. 072, ele leu errado o número. Aham. Então vocês... Ah, tá, entendi. Ok, ele tinha falado do que você falou e ele tinha falado que era o 072 e agora ele vai falar do 072. Não. Ele falou... Ah, não, agora ele vai falar do 087. Exato. Ok, desculpa. Tá. Vamos lá, Shonen. Eu sou lerdinho, mas quando eu engato eu entendo. Aí, cara. Fusca turbinado. Vai. Exatamente. Bora, galera. Melhor comparação que você poderia ter feito. Ah, é que eu sou vampirão, né, cara? Queria o quê? Ah, tá. Vai lá então, vampirão. Bora lá, galera. Então, eu não sei se vocês têm medo de escadas mais escuro, mas eu tenho. Medo. Olha, a amiga do Zoro tem medo de escada. Ela tem, ela com certeza tem. Meu Deus. Eu sei qual é esse SCP aí. Manda ver. Vai. É muito bom, até pode complementar. E esse SCP é aterrorizante, porque junta essas duas coisas que dá um medo absurdo. Então, você entrar nesse SCP, ele é meio que... O SCP é a própria construção, né? Uhum. Então, você entrando nesse SCP... eu não consigo falar SCP, galera. Corta toda vez aí, André, por favor. Toda vez que você falar SCP, tem que cortar. E esse SCP, galera, ele é meio que um SCP que ele absorve toda a luz que tá dentro dele. E não toda a luz, né? Mas, tipo, só dá pra você um pouquinho mais na frente, que nem Resident Evil 7, bem de terror. E você não consegue enxergar nada. Você pode começar a ver uns vultos, né? Principalmente de uma cara toda pálida, assim, pupila, que é aterrorizante. Já pensou, você tá andando em uma escada e tem um bagulho te olhando, você vai pra frente, é uma cabeça flutuante, meu. Seria bem ficaria com aterrorizante. Exato. Só de pensar, deu um calafrio aqui. E além disso, já teve relatos de que vozes são ouvidas
E ao longo do tempo você vai tentando chegar nessas vozes pra tentar ajudar a pessoa, sei lá. E você nunca se aproxima dela, você tá meio que num ciclo infinito. Mas esse SCP não é o da escadaria infinita? É, exato. Ah, tá, tá, tá. E você fica nesse ciclo infinitamente, pessoal. André, se você quiser complementar aí, Ah, não, mas acho que. Basicamente é uma escadaria completamente escuro que você não consegue ver o fundo, que você vai descendo cada vez e cada vez mais e não tem um fim aparente. E então, conforme você desce, essas aparições vão se fazendo visíveis, você começa a ouvir coisas e é bem aterrorizante. Medonho. Medonho, medonho pra Eu tô, caramba. hein? Você falou da cabeça flutuante, a primeira coisa que eu pensei foi uma das primeiras aparições do Bill em Gravity Falls, sabe? Que no meio do nada ele invoca uma cabeça que está sempre gritando. E aí aparece uma cabeça que está sempre gritando, Nossa, sim. sabe? Foi Ah, tipo, a cabeça foi longe, né? Mas foi exatamente por aí. Ok, então. Bom, posso falar o que eu escolhi? pode. Pode. Eu vou deixar os dois últimos que eu peguei, que são os dois mais famosos pro fim, mas esse aqui. Porque, sinceramente, esse aqui eu acho que é a materialização de uma aflição de muita gente. Esse aqui é o SCP-446. SCP-446, em seu estado normal, parece uma mulher caucasiana com cerca de 20 anos, cabelos castanhos de 17,78 centímetros, que é bem comprido. Bom, em seu ponto mais longo. Olhos azuis excepcionalmente claros, pele clara, com uma tatuagem do logotipo da Marshall, Carter e Dark na parte inferior das costas. 1,75 m de altura e pesando 52,16 quilos. SCP-446 é anatomicamente correto, pelo menos por fora. Todas as características físicas são consistentes de um ser humano vivo, incluindo o tom e a textura da pele, com os olhos e a clareza da esclera, até mesmo o calor do corpo. No entanto, SCP-446 não responde a nenhuma comunicação e também não respira ou exibe pulso. E agora eu vou deixar claro. Esse SCP é chamado de... Esqueci do que ele é chamado por aí. Ele é chamado de... manequim humano. Ok. SCP-446 é normalmente analisado deitado de costas dentro de uma longa caixa de alumínio com tampa articulada. SCP-446 e sua caixa de armazenamento foram descobertos em algum lugar, está apagado, pelos agentes de algum lugar também. A caixa de armazenamento em si não tem nada especial, exceto por uma etiqueta branca listando os tamanhos de roupas que é de SCP-446. Enquanto os agentes tentaram levantar SCP-446 pelos ombros até a posição sentada, SCP-446 respondeu ao toque sentando-se sozinho. Um leve empurrão em seus ombros pela frente encorajou SCP-446 a se deitar novamente. Persuasão adicional pode obrigar SCP-446 a se levantar por conta própria, permanecendo em pé até que uma pressão para baixo seja aplicada no topo de sua cabeça, encorajando SCP-446, meu Deus, como repete, a sentar-se novamente. Geralmente não se move sem impulso de algum tipo, embora seus olhos sigam a pessoa mais próxima, fazendo contato visual, se possível. E aí depois fala que simplesmente, se você deixar ela numa posição que não dá pra ter equilíbrio, ela cai. Tipo, que nem um boneco. Mas resumindo, é um manequim que fica perto de você, que se você estimula, ele faz o movimento que você quer sozinho e que ele fica te olhando. É isso. Caramba. E aí eu fiquei pensando, sabe quando você tá numa loja, você fica... Alguém me olhou? Não, era um manequim. Pra mim é uma experiência mais vergonhosa do que qualquer coisa, quando eu trombo com um manequim e peço desculpas. Mas eu acho assustador. Não, é tipo, praticamente é um manequim que parece completamente um ser humano, assim, de pele, de tudo, de calor. Pô, tá falando que parece um ser humano. Imagina você bate com um SCP desse na loja. Tipo, você acha que é um manequim, você bate... Eu não senti calor humano.
negócio tá te olhando assim, meu, que Uhum. horrível. Meu Deus. Ok. É, Assustador. Caramba, eu senti uma Horripilante. temperatura de 36 graus, ponto sei lá o que. É um ser humano. Peraí, não se mexe! Caralho! é tipo aquela cena de Minha Mãe é uma Peça 3, sabe? Qual eu tô falando? Não. Que a Hermínia vai pra Nova York, tá no museu de cera Ah, lá. sei, sei. E aí. E aí tem tipo um cara parado assim, e aí ela fica, ué, que é esse? Ele se mexe lá, Não, se você tá andando na rua e tromba com uma estátua que tá quente por causa do sol, você fica aterrorizada, né? não, eu fico com uma queimadura de 3º grau mesmo. Ah, ok, Mas pode vai. ser. Ah, eu não tenho mais SCPs aqui, mas um que eu acho que vale a pena citar é o 096, que é o cara tímido, que Hum, é um ser humanoide pálido, sem qualquer tipo de cabelo, se eu não me engano, e com o- algumas vezes a altura de um ser humano comum, muito magro, com membros alongados e que na maior parte do tempo é passivo, inofensivo. Porém, uma vez que alguma pessoa olha pro rosto dele, ele entra num estado completamente violento e parte para cima da pessoa e não para de perseguir ela até matar ela. É, Resumindo, hum, é o Slender. mais ou menos. Ele tem tipo uma vez que porque ele não é um fantasma, uma vez que a pessoa vê a cara dele, ele consegue quebrar paredes, ele pular quilômetros de altura, já foram feitos vários experimentos pela fundação, se eu não me engano, por exemplo, tipo é, uma porque não é simplesmente olhar pra cara dele fisicamente. Pode ser fisicamente, se você vê uma foto dele, ele começa a te perseguir, ele sabe onde você tá. É, vai, Ah, um. é. É, por fotos, qualquer tipo de registro da cara dele, a não ser que seja tipo um desenho, eu acho. E mostraram uma foto dele pra um cara que tava voando num avião a tantos quilômetros de altura, e ele pulou e matou o cara. E ele pulou na turbina do avião. Não, é o tipo O que queria avião caiu e saber. matei. É o tipo que queria saber quem é que tirou a foto, né? A pessoa tirou a foto assim, ó. é, não, sei lá. Tem um caso aí que é de que um pixel dele saiu no fundo de uma foto e meu celular tá pitando. Essa foto foi vista por uma pessoa e ele perseguiu a pessoa e matou ela. Mó Então, cuzão também, né? cuzão, Falou. cuzão. Que isso, um pixel, Pois caraca. é. Bom, e você, Nick? É, meus também já foram tudo. Vai você, Babi. Então manda ver. Ok. Peguei dois aqui. É o mais famoso de todos, simplesmente, né? Um dos que tem no jogo do SCP, né? É, E é não é simplesmente. bem do S, o jogo é fan-made, mas tipo, ok, tem no Ah, Secret Lab, é. ok. E simplesmente, eu acho que é o mais. Foi o primeiro que eu conheci e o que eu acho mais aterrorizante, porque eu acho ele medonho. Ele é simplesmente medonho, assim. É o SCP-173, que é o mais famosão. Bom, ele tem uma. Pode botar uma foto dele? Pode. É engraçada a história por trás, que ele, na real, ele era tipo uma obra de arte feita por algum artista que estava numa alguma exposição, alguém achou tão feio que tirou a foto e falou que era um bicho e criou essa história que sinceramente, esse é o pior SCP pra mim. Movido ao sítio 19 em 1993, origem desconhecida até o momento, composto de concreto e reforços metálicos com traços de tinta spray da marca Krylon. O SCP-173 é animado e extremamente hostil. O objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma ilha
de visão direta. Uma linha de visão direta. A linha de visão não deve ser interrompida em nenhum momento. O negócio é, quando você olha pra ele, tem que ter sempre alguém olhando pra ele. Porque assim que alguém não olha, ele vai lá e quebra o pescoço da pessoa. É basicamente Quer dizer, isso. que tem a volta. É Uhum. basicamente isso. E você morre. Então você não pode tirar o olho dele. Isso é o que me dá mais medo, porque o negócio é, quando você vê uma coisa aterrorizante, o seu primeiro impulso é parar de olhar pra ela, tipo, sabe? Você não quer olhar pra aquilo, só que você tem que ficar olhando, assim, tipo, porque se eu parar de olhar, ele me mata. Sim, sim, e não é só isso, porque ele é extremamente rápido, então se você pisca olhando pra ele, já é o tempo suficiente dele ir quebrar o seu pescoço. Então você tem que. E o que é muito aterrorizante dele, na minha opinião, é o formato dele. É um negócio muito. Que parece que está simulando um ser humano, mas não é, porque é uma escultura de concreto e que tem uma cabeça enorme e uma posição estranha, que parece que está sujo. É tipo. É o amendoinzão, né? É. É um amendoinzão estranho, cheio de sangue, com uma cara de. Uhum. E ele parece estar meio cagado também, né? Parece. Não, mas ele tá Literalmente. constantemente cagando. Porque dentro do universo, né, do SCP, uma parte do SCP é que ele tá constantemente excretando uma mistura de sangue e fezes no chão da sala dele. E que, acho que umas 2 vezes por semana ou por mês, um grupo de 3 classe Ds, que são as cobaias da instituição, tem que entrar na jaula dele para limpar o chão. Então, enquanto um limpa, os dois têm que ficar olhando para ele constantemente. E eles vão coordenando um com o outro os momentos de piscar. Então, eu vou piscar agora. E aí pisca. Tá, agora eu vou piscar. Tum. Então as pessoas são meio forçadas a interagir com ele. Se eu fosse considerar, eu tava ferrada. Porque nossa, não dá. Não dá pra mim. E eu não entendo por que também eles querem deixar uma condição aí de saneamento básico pra esse bicho, pô. Deixa ele Isso morrer que eu de pensei. insalubridade, velho. Gente, deixa ele trancadinho ali. Não, por que não colocam uma. Se ele lotar a sala desses coisas, ele ficar lá dentro, eu ia continuar deixando ele ali. Não, por que não fazem uma grade o chão, sabe? Tipo passarinho. Exatamente. Ninguém Mas tem uma história muito engraçada, porque os SCPs têm contos, né, que as pessoas fazem sobre eles. Que é de um cientista da instituição que já estava fadado para morrer, ele sabia, porque provavelmente algum SCP interagiu com ele e ele iria morrer em 24 horas, alguma coisa assim. E ele já tinha entrado, né, ele já tinha se conformado com isso, mas ele quis fazer um último experimento, né, que é uma coisa que ele sempre teve a curiosidade de fazer. Então ele entrou sozinho na jaula na sala do 173 e pegou um monte de casca de banana e colocou no chão. Ele olhou assim pra ele e piscou. E ele tava vivo. Ele olhou pro lado e tava tipo um 173 enfiado na parede do lado dele. Legal. Então eu acho isso genial. Bem pensado. Muito bem pensado. Por isso que é um cientista fodão, né, cara? Eu não sei se tem algum conto também de um classe D ou alguma coisa assim que tentou subir de cavalinho num 173 pra ver o que acontecia. E aí ele acelerou super rápido e meio que arremessou o cara pro outro lado da sala, alguma coisa assim. Meu, caramba. Genial, né? Uhum. Só baderna na instituição. Uhum. E o seu último, Babi? Vamos lá, pô. O meu último. Nos comunicaremos por imagens. E o SCP que eu vou falar é o... Ah, por isso que você tava fazendo isso.
Pra quem não sabe, pessoal, tá no Spotify, a Babi tá fazendo sinais de Libras agora, significando alguns segundos. Ensinas de livros. Mas se você não. Se você tá no Spotify, você não vai poder ouvir sobre esse. Sinto muito. Eu acho que você necessariamente precisa de imagens. Você vai ter que entrar no YouTube pra ver esse finalzinho. Que é o seguinte, eu vou tentar. Vai ter a imagem aqui, mas eu vou tentar fazer uma mímica. Não, Bárbara, não faça! Não, a mímica pode. Mas como que você vai fazer uma mímica pro pessoal do Spotify também? Não. Por isso que eu falei, vai ter que entrar no YouTube, vai ter que ver visualmente. Ah, não, mas vamos por imagem aí. Não, vai ter imagem também. Mas eu posso fazer a mímica pra tentar explicar? Pode, claro. Ok, então. Babi tá simulando quando o Roger morre, galera, só pra ficar claro. Terminou a mímica? É isso. Eu fiquei um pouquinho perdido no final, não vou negar. Mas acho que é que isso. você olhou pro lado, você perdeu uma parte. Ah, tá bom. Mas acho que é isso do Shonen Win, então, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente faça, finalmente. Faça mais conteúdo de SCP no futuro. Porque eu gosto muito. Talvez uma gameplay, porque eu sempre quis jogar. Eu nunca consegui porque eu não rodo no meu laptop. Simplesmente não rodava. Tudo bem, acontece nas melhores famílias. Bom, muito obrigado aí pra você que assistiu até aqui. Espero que tenha ficado tudo bem na edição. E se curtiu, se inscreve, segue a gente no Insta. Eu me diverti muito gravando esse vídeo. Eu te desejaria um bom Halloween, mas no Brasil não se comemora Halloween, então feliz dia do Saci pra você. Feliz Halloween. Que Não. Sai um pouquinho de doces, porque é o melhor feriado, mesmo não sendo Halloween. Não. Feliz dia do Saci pra vocês, pessoal. Pelo amor de Deus. E é isso, pessoal. André, o menino precavido, vazando. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, comenta. Ou comenta o que você gostou. Fala os seus SCPs favoritos. E segue a gente no Shonen_Show no Instagram e Shonen Show no Twitter. Até mais. Bug out. Feliz dia do vampirão! Falou, galera! Tive careca!